Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. Nossa alegria, nossa satisfação, nos sentimos muito honrados e muito gratificados pelo Senhor e pela sua companhia, que tem sido sempre muito preciosa. Em Adalto, estamos aqui nesse ambiente gostoso, né? Hoje nós estamos aqui diferenciado, você que nos assiste, dentro de estúdio. Hoje nós estamos aqui ao ar livre, mas a palavra é a mesma, nosso sentimento é o mesmo. Nós estamos aqui para poder, de alguma forma, poder cooperar com a sua fé, com a sua pessoa, com a sua visão. E essa semana nós estamos falando, eu sei que você assistiu, estamos falando de restauração, de avivamento, como a gente vai fazer isso, como deve fazer isso. É uma era difícil, uma era final de feira, e realmente não tem sentido muito, não vai ter aquele revivamento, não é bíblico isso. Mas nós estamos falando de revivamento interior, pelo menos pessoa a pessoa, um a um. Então, primeiramente, o revivamento que estamos pensando, estamos falando em dizer, é o amor pela palavra, o amor por Deus, o amor pela volta do Senhor, o amor pelos irmãos. Isso tem que queimar em nós. Amém. Porque podemos fazer um monte de coisa, o Wayne falou, pregar evangelho, um monte de coisa, mas sem amor, sem estar queimando, você até faz, mas fica maçante. Então, o que eu quero, que você quer, que nós precisamos, é um revivamento interior. Primeiramente, onde eu caí, onde eu errei, onde foi a minha falha. Então aí Senhor, eu quero queimar o coração. Amém. Pela sua pessoa, pela sua obra, pela volta do Senhor e por almas. É isso. Daqui para frente não vai ter que muita gente, não. Mas é um a um. Não é, Enio? Isso mesmo. Eu queria fazer assim um pequeno paralelo aqui, Adalto, da época de Juízes. Né? Na época de Juízes havia uma situação bastante difícil. Só para encurtar o sentimento do livro da época de Juízes, não só do livro, mas da época de Juízes, no final, Juízes, bem no final mesmo, no 21, 24, último 25, último capítulo. Assim, então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, cada um para a sua família e para a sua herança. Sim. E naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Feia coisa, né? Feia coisa. Então a partir daí, o que acontece? Não havendo rei, não havia mesmo, e não era propósito de Deus para o povo de Israel que eles fossem governados por um rei. Sim. Não é? Os juízes também estavam todos em decadência. Então, vamos contextualizar para hoje. Não é? Hoje, o mundo pede um rei. Ele pede um rei. Não é? Pede um governo. Um estadista, não é? Pede uma linha de raciocínio. Não tem. E é tão sério isso que essa grita por um rei, esse pedido forte por um rei, será atendido em parte. Sim. Será atendido em parte, mas muito precariamente. Por quê? Porque aquele que será instituído rei, que é aquele que vai, vamos dizer assim, presencialmente usurpar toda essa situação, mais ainda do que ela já está usurpada e danificada, será o anticristo. Esse é um rei que virá, vai fazer uma aliança, é um estadista, um homem poderoso em palavras, não é? Mas nós sabemos que ele vai fazer uma coisa ao contrário do que todos pedem. Ele vai fazer uma coisa que vai trazer muito dano ao mundo todo. Mas não sem, logicamente, ser um prenúncio da vinda daquele que é o verdadeiro rei. Aquele que em Apocalipse está escrito que ele vem e ele tem escrito na sua coxa e no seu manto, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse vem, né? Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com ele mesmo. Disse, olha, o príncipe desse mundo vem vindo aí, eu não tenho nada com ele. Não quero nem olhar na cara dele. Claro. Né? Amigo, amiga, irmão, irmã, você que está nos assistindo e vendo a gente, tendo nos acompanhado, e muitos têm nos abordado nas ruas e realmente vocês têm falado uma palavra assertiva e diferenciada. Porque o nosso ministério, realmente nós temos um ministério que Deus deu para nós, de descortinar, Deus é que deu para nós,
a palavra de Deus, os tempos, juntar os cacos, né? Juntar o quebra-cabeça. É um mosaico, então a gente vai pegando os fatos, as coisas e vamos tentando juntar isso. Isso mesmo. Porque a linha, ela tem uma linha, a Bíblia tem uma linha de raciocínio, início, meio e fim. E você precisa achar a avenida. Se você não achar a avenida, quem mora em Poste Caldas aqui sabe, você tem que achar ali para sair a Marechal, a Remígio Preze, vai subindo, você até quem vai pro sentido Belo Horizonte, Pequia Fora. Então se você não acha essa linha, você fica difícil. É verdade. Então hoje a gente vê todas as pessoas, o Enio falou, não só no mundo cristão, Sim. mas no mundo político, no social, na Econômico. economia. Todo mundo está buscando algo. É preciso de uma liderança, é preciso de um momento novo, porque, não sei se você percebe, o que é que está valendo hoje? É comunismo, é socialismo, Capitalismo. o que é? Qual é a nova ordem? Qual é a nova ordem? Não está fácil, Não. não tá difícil isso. É preciso uma coisa nova. E o Enio falou, vai chegar esse camarada que vai fazer um meio de campo, isso aí vai, opa, agora deu. Conseguiu juntar essas três coisas. Mas não é isso que estão falando ainda. Aí virá realmente depois o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Amém. Bom, no contexto geral, vamos falar de nós. Nós, igreja. Sim, Nós, igreja. Porque depende de nós, Enio. claro. Sem Meu dúvida. amigo, minha amiga, passa por igreja. Uma coisa que nós falamos sempre aqui, se você estiver fora de igreja, fora da igreja, você não está nem em contato. Não está no radar. Está no radar, não está inscrito. Eu não quero, não gosto. Não tem jeito de fazer, está fora. A inscrição tem que fazer parte da igreja. Não é a igreja, a associação ou prédio, mas a instituição. A igreja é corpo. Igreja é corpo. Precisa estar na comunhão, precisa estar na esfera, para tentar fazer alguma coisa ainda. É verdade. Fora não tem nem chance. Então, vivemos hoje o quê? Como igreja. Tá fácil, ainda? Não é fácil, não. Como Acho que igreja. nunca foi, né, Adão? Nunca foi. Nunca foi. Hoje menos ainda. Porque são 7 igrejas na 7 Bíblia. igrejas. 7 períodos. Cada uma daquela igreja eram simultaneamente, mas era ação do tempo. Sim. As viveram, cada experiência, já falamos aqui, cada nome tem a ver com a situação. E qual é a última igreja? Laodiceia. Sim. Nós estamos em quê? Estamos nela. Laodiceia. E Laodiceia, resumindo, confusão. Confusão. Opinião. Mistura. Opinião do povo. Tem tudo, não tem nada. Tem tudo e não tem nada. Um perfil de Laodiceia, um perfil claro, que é muito claro lá, é morna. É verdade. É morna. Pronto. Está morna, amigo. Uma coisa morna. Tivemos num congresso há pouco tempo agora, uns dias atrás, e o palestrante falou para nós, qualquer coisa que você vai colocar, ou você põe no quente, Eu ponho no frio de uma ou põe vez. no gelado. É. Que aí você vai né? O morno faz proliferar as bactérias. Carne você põe na geladeira ou você põe na panela. Na panela. Ou frita, um dos dois. Mas deixa a carne lá em cima da mesa, meu amigo. Vai 2, dar- 3 dias, vai dar problema. você não vê nem na cozinha. É verdade. É isso aí. É isso mesmo. Então, é esse o sentimento que nós estamos tentando passar. Por um lado, há uma era difícil, há uma era chamada de Laodiceia, uma era de opiniões, de muitas coisas que até mesmo, vamos dizer agora, no meio cristão, né? No cristianismo de um modo geral, muitas coisas inventadas que não tem nenhum lastro na Bíblia. Fabricadas, Inventadas da cabeça. Outras coisas tiradas de uma religião que já foi rejeitada. Já não vale mais. Rosa, fitinha, não sei mais o que, isso aí já... Vela, isso aí acabou, não tem mais. Não tem isso mais. Sim, já foi revogado, né? Já foi revogado e querem ressuscitar esse tipo de coisa, querem trazer de volta esse tipo de coisa. Não é? E eu estou falando dentro do povo temente a Deus, temente ao Senhor Jesus. Não estou falando de outros povos, não. De outras pessoas, não. Então, veja que a situação é bastante difícil. E aí, por isso, há essa grita, né? Essa necessidade de haver um rei, Adalto. De haver uma nova ordem, de haver um sistema de coisas onde a justiça, a paz, a confiança é restabelecida. Sim. Isso não é só em termos, vamos chamar assim, em termos religiosos, mas principalmente nós vemos aí em termos sociais, geográficos, históricos, quanta situação difícil que nós estamos passando aí. A Síria, olha que mexorna na Síria.
Não, aquele pedaço ali é um pedaço Situação... complicado, nós estamos sem não sei o que fazer com aquilo lá. Então, você nota que tudo que você vai, tudo que você mexe... É truncado. Vamos falar um pouquinho ainda da área de educação também. A educação, o que é? Como é que tem que fazer tudo de novo? Esse modelo de educação não esgarçou, não funciona. Então, tudo. A saúde, cada dia que passa, chega mais doenças, vai desenvolvendo cada coisa que vai se pensa assim, como é que eu faço daqui para frente? Então, amigo e amiga, é Laodiceia. É uma era, se aplica para tudo e tal. Então, depois da Laodiceia tem o quê? Não tem mais igreja depois da Laodiceia. Então já tem a volta do Senhor. Então, nós não estamos no primeiro século, Sim. não estamos no segundo, não estamos no terceiro, estamos em 2000 anos de Jesus a Jesus. Amém. E nós estamos já no finalzinho mesmo. No final. Então, amigo, esse é o ponto. Então a gente precisa olhar mais, voltar para dentro, Senhor, o que é que eu faço? Como é que eu posso cooperar nessa questão toda, né? Ou escapar, né? Na verdade, o escapar, segundo o próprio Senhor diz assim, ó, aquele que negar-se a si mesmo será salvo, Sim. né? Certo? Então, o escapar, na verdade, é estar incluído em tudo isso. Sim. No sentido positivo da coisa, né? Sim, claro. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco estaremos de volta para falar mais de todo esse assunto, tá bom? Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Café com Deus. E nós estamos contextualizando os dias do livro de Juízes, não é? Para dentro dos nossos dias. Então, ali havia uma necessidade muito grande, sabe, Adalto? Tanto que eles pediam, gritavam, queriam um rei. E o Senhor falou para eles, olha, o rei vai fazer isso, o rei vai tomar as melhores terras de vocês, o rei vai tomar para si os melhores cavalos, as melhores escravas, as melhores esposas. Não. Assim mesmo nós queremos um rei. E Samuel, na época, ficou muito triste. Depois nós vamos falar um pouco de Samuel, como é que ele entrou nessa... né? Samuel ficou muito triste. O Senhor falou para ele, não, Samuel, não, você não tem que ficar triste, não. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Que sou Deus. Eles estão rejeitando o meu mordomado. Puxa. É uma história interessante isso aí, porque a gente fala sempre aqui da vontade original de Deus, né, a vontade que Deus quer, e a vontade permissiva de Deus. Sim. O reino de Israel, o povo de Israel, o Oriente Médio até hoje, sempre foi, Deus era o rei direto deles. Sim. E o sacerdote fazia o meio de campo. E eles olhavam para ao redor das nações ao redor, mas lá tem rei, lá tem primeiro-ministro, lá tem ministro tal, por que nós não tem? Os sátrapas. Governadores, tem prefeito lá, mas nós também queremos isso também. Deus, gente, vocês vão dar com os burros na água. Pois é. Aí, amigo, a história vocês conhecem, ou se não conhecem, entrou o reinado de Deus, a Ivana falou um pouquinho de Samuel depois. Então é o seguinte, a vontade permissiva, quando você insiste com uma coisa, né, Enio? Quando você insiste com uma coisa, Deus, eu quero, Deus fala assim, Deus faz concessão demais, Enio. Faz. Por causa da dureza nossa, a minha dureza, a dureza nossa, do Enio, Deus faz concessão. E aí você é por sua conta e risco. Não é isso, Enio? Esse que é a grande situação, né, Adalto? Por conta e risco. E nesses dias aqui de Juízes eram dias muito difíceis e o povo, né, ainda antes de terem pedido o rei, sim, muito difícil, os sacerdotes todos descambados, os filhos de Eli nessa ocasião, já para frente do livro de Juízes aqui, claro, né, que seriam sacerdotes por dinastia. Sim. Eram bagunçados, fornicadores, ladrões, uma coisa de doido. Nem o ritual, o ritual mesmo, não fazia direito. Nem isso, eles não faziam nada. Porque uma religião bem montadinha, até os rituais, já viu? Isso. A religião bem montadinha, os rituais ali, tudo certinho. Não, nem vocês faziam. Não, faziam questão de não fazer mesmo. Não fazer. Eles faziam tudo errado, torto, fora de hora, fora do momento. Até isso, nem ritual tinha. É verdade. E aí, nessa situação toda, aparece Ana, esposo de Eucana. E a mulher estava lá desesperada na presença do Senhor ali no templo e Eli observando aquilo. Essa mulher está bêbada, o que está acontecendo que ela está tanto balbucia, fala ali que eu não estou entendendo o que ela está falando. Né? Na verdade, ela estava com
um coração contrito, um coração dolorido, Adalto. Mas esse não era somente o coração dela, não. Ela achou que era o coração dela. Ela achou. Mas na verdade era o coração de Deus. Sim. Quando ela tocou no coração de Deus, quando ela tocou no desejo de Deus, Deus falou, opa, eu concedo. É isso que eu estava esperando. E aí veio Samuel. Veio por meio de nazireado. O que é um nazireu? O nazireu, veja, tem uma figura do nazireu, né? O nazireu não pode nem chegar perto de um pé de uva. Não, né? Não, absolutamente não pode beber bebida forte, vinho, nem pensar, nada disso. Não pode chegar perto de um morto. Ele era uma pessoa totalmente consagrada e reservada para os desígnios de Deus. Era um sacerdote que não era de linhagem, Adalto. Não, né? Era um sacerdote colocado por Deus por uma porta lateral. Olha, bacana. Não é? Tinha os cabelos compridos, né? Não podia passar navalha nos cabelos. Sansão também foi um nazireu. Sim. E eu creio, Adalto, que até o próprio Senhor Jesus foi um nazireu, porque ele, como sacerdote, não era da linhagem de sacerdotes, ele era da linhagem de Judá, que era a linhagem dos reis. Dos reis. Então ele sabia disso. O povo não sabia, que ele era uma bagunça na época, mas ele sabia de que linhagem ele era. Por isso eu creio que ele tinha os cabelos mais... Não era um cabelo normal, como um cabelo de qualquer outra pessoa. Não era de olho azul também, né? Não era outra coisa, não era esse Cristo europeu de olho azul, o rosto delgado, pele de maçã, isso aí, infelizmente, não dá nem para conceber isso de Loirinho. de um palestino. Não Tem lógica um negócio desse? Não tem sentido. Por mais que tenha ali uma linhagem de pessoas que são mais claras, Sim, são sim, um pouco claro. mais... Mas não vamos exagerar também, senão força muito a amizade, né, Adalto? Claro. Então, veja, voltando lá, Samuel, então, foi consagrado desde o ventre, e aí o menino tinha tenra idade, a mãe levou lá para o templo, e o deixou lá no templo, e o Senhor se aproveitou dessa situação e fez um reavivamento Sim. em muitas situações, em muitas questões. Não obstante, o povo ainda insistindo, não, queremos um rei. No finalzinho de Samuel triste, o Senhor fala para ele, rapaz, não é vocês que estão rejeitando, não, estão rejeitando a mim. Puxa. Porque quiseram um rei, tanto que acabou o Senhor dando para eles um rei. A situação era tão grave naquele período de juízes, porque a linhagem real, você acabou de ler o último versículo do livro de Juízes, não tinha rei Israel, cada um fazia o que está na cabeça. Corrompidos. A linha sacerdotal, olha aqui para você ver, olha o que está escrito aqui. Está lá em 1 Samuel, mas está dentro do período, tá? 1 Samuel capítulo 2, verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitava, e como as mulheres e tal. E aí, Senhor, aqui vai dizendo o seguinte, ele era velho, Eli, né? Eli, era o sacerdote oficial. Os filhos dele, aqui fala que as visões não eram raras. Eram raras. Eram raras. As palavras também não tinha nada. Não tinha rei e o sacerdote não funcionava. É verdade. Então o sacerdote não ouvia Deus. Um zero à esquerda. Ele velho e idoso. Não enxergava, aqui fala que se você ler assim, ele vai ver que ele não enxergava bem. Não só fisicamente, também espiritualmente também. Os filhos, pelo amor de Deus. Então, veja bem, não tinha rei, não tinha sacerdote. N, um negócio complicado. Então, nós temos que trazer a experiência para nós hoje. Amigo, amiga, irmão, irmã. Nossa casa, nossa família. Começa a sua casa, sua família. Nós trabalhamos aqui com família. Nós fazemos aqui orientação familiar no meio da semana aqui. O grande problema hoje... nas famílias, não tem na igreja por enquanto. A primeira igreja é a família. A família. Não tem governo. Não tem governo. E não tem sacerdote. Não tem. Então, o que você quer da família? Eles trazem para nós aqui as famílias, os maridos, as esposas, as crianças, os filhos, tudo bagunçado. Aí nós perguntamos, o que você fez? Não fiz nada. Permitir tudo. Não, permite tudo. Então é permissivo, os meninos falam o que quer, as meninas fazem o que quer, a mãe não ora, o pai não ora, não tem nada. Ninguém vai Eugênio, vamos ao culto, ou vamos à reunião, ninguém não faz isso. Então, a sociedade humana ela é feita de famílias. Sim. As famílias estão dessa forma. A igreja aqui que é o juntamento de famílias. Sim.
A igreja não tem como ser diferente, porque as famílias estão assim. Então, no livro de Juízes, não havia rei, não havia sacerdote. Hoje, Laodiceia, não está tendo rei, tem o rei Jesus, é lógico. Mas eu digo o governo de família, o governo da igreja. Da igreja. Não está tendo. Nem governo humano, também, olha para você ver, né? Situação caótica. Também sacerdotes, a mulher, a mãe, o pai é sacerdote em casa. O pai na hora H ali, ele ora, ele busca. Eu não sei, mas na minha casa, graças a Deus, eu com muita dificuldade, mas claro. Minhas filhas viram, viram. Pai, preciso disso. Pai, dá para orar por isso? Dá para orar por minhas filhas, tem 2 meninas, e elas, né, os meus genros estão chegando aí, tem um e mais um chegando. Todos eles vêm, minha esposa, eles vêm, olha, vamos orar por isso. Dá para me fazer isso aqui, ora por mim. Meu amigo, isso é fundamental. É importantíssimo. Porque é um princípio de Deus. Amém. Não é ele? Então, e é justamente o que não existia naquela época, né, Adalto? Às vezes, como você disse, as visões eram raras, era tudo muito difícil com relação às coisas concernentes a Deus, né? Sim, sim. Então, aí houve mais para frente, né, mesmo Samuel, depois os seus próprios filhos também não eram adequados. Não eram adequados. E aí houve a necessidade, né, de chegar um rei. Né? E nós vamos no próximo programa falar um pouco mais sobre Vamos desenvolver a ideia. Sobre essa ideia desse rei e tudo. Mas meu amigo, minha amiga, a gente quer que você veja a real necessidade hoje de nós sermos esses sacerdotes da nossa casa. Sim. Né? E a gente, quando diz sacerdote, dá a impressão que o sujeito tem que pôr um colarinho clerical ou usar uma mitra. Não é isso não, meu amigo. Não é disso que nós estamos falando, não. Né? Você e eu precisamos apenas tomar atitudes, Adalto. Tomar posição. Posição e atitudes de nos achegar a Deus. Né? Pelo menos no sentido de, dentro da possibilidade que nós temos hoje, né, Adalto? Sim. Por um lado, a Bíblia está aberta, escancarada, expandida, prática para todos, né? Todos têm. Aqui no Brasil? No Brasil, no Ocidente, né? Temos vários programas de televisão aí, por aí afora, né? Então, hoje não dá para dizer assim, não, eu não sou ignorante, eu não sei nada. Não, dá para nós entendermos sim o que está se passando. Estamos sendo alertados dia a dia, todo o tempo nós estamos sendo alertados. Basta de nós tomarmos uma atitude. Claro. Adalto, eu agora queria que você fizesse uma oração para os nossos amigos, para que houvesse para que essa necessidade de uma atitude fosse, né, conquistada. Senhor, em teu nome, Amém. nós ministramos agora, nesse momento, que nós falamos, nós queremos para essa casa. Amém. Essa casa que está me vendo agora, nos vendo, essa família, Senhor, haja rei nessa casa, haja sacerdote nessa casa. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, essa família, venha o teu reino, faça a vontade. Amém. Nessa família, nessa casa, nessa pessoa, como nos céus. Aleluia. Aleluia. Isso mesmo. Bom, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. O tempo acabou, né? Fique na paz do Senhor e até a próxima oportunidade.